1992, produzindo pimentão em 1.000 metros quadrados de estufa. Em 1993, fiz o meu viveiro de mudas para produzir a própria muda com 20 metros quadrados. E a partir daí a gente não parou de investir nesse mercado e vimos uma oportunidade de crescer nesse mercado. Começamos com a enxertia de pepino em 1994, já comercializar mudas de pepino. Depois, em 2003, pimentão enxertado num projeto junto com a Sakata e com a Unesp de Botucatu, com a professora Romigoto. E em 2005 começamos a comercializar o tomate enxertado. Na época era uma aposta que ninguém tinha, né? Ninguém acreditava nisso, nem mesmo as empresas de semente. E hoje virou o grande negócio do mercado da enxertia. Falando em controle, o Henrique falou da questão do software, que ele faz parte do controle, mas não necessariamente ele é o dia a dia do processo, mas com base nele a gente consegue tomar várias decisões. Então aqui é um modelo de... deixa eu ver se tem um point aqui, não? Não, né? Acho que não. Mas o controle de ordem de produção faz com que a gente regule todo o processo desde a entrada do pedido até o final da produção. Então, enquanto essa muda está em produção, vai agregando mais informações. Quem trouxe o pedido para dentro do sistema, quem separou esse produto, quem semeou e quantas bandejas por hora foram semeadas, se é enxertado, quem enxertou, quantas mudas por hora enxertou, enfim, tudo isso é controlado. Aqui um exemplo de controle de desempenho da enxertia. Na primeira coluna colorida ali, mudas por hora. Na segunda, porcentagem de perdas de mudas. O grupo da enxertia tem uma meta mínima, que é básica, assim, que qualquer pessoa com 1 semana ou 2 semanas atinge essa meta. E a partir dessa quantidade, eles passam a ser premiados por produção. Além do salário, tem um prêmio por produção. Esse prêmio por produção, ele vai aumentando 20%, 30%, 40%, 50% se produz mais mudas por hora com menos perdas. Então eu não quero ninguém produzindo 300 mudas por hora, perdendo 10%. Eu quero um grupo produzindo 200 mudas por hora, perdendo 1%. E com isso, hoje, em média, numa muda enxertada de tomate, a gente perde 1,5%. Em todo o processo, desde a enxertia até a entrega final. Isso porque a gente faz uma seleção rigorosa das mudas e realmente não saem mudas do viveiro com defeitos que podem ocasionar problemas lá na frente. Então, essa é só uma ideia de controle de desempenho. Tranquilo. Obrigado. E... achei. Obrigado. E só para encerrar, porque o meu assunto aqui não era nem fazer uma apresentação, era só fazer um debate aqui para a gente falar sobre gestão, mas só para provocar uma situação aqui, né? Pão com linguiça mais famoso, alguém conhece não? Aqui na região? Bragança Paulista, olha só. E desse cara aqui, do Tavolaro, vocês conhecem? O Joaquim conhece, porque para ir lá para casa tem que passar na frente deles aí, na SP 225 aí, né? Ali para a região de Brotas, não é isso, Joaquim? Por que o pão com linguiça do Tavolaro custa R$ 39,00 se for com queijo, se for com requeijão é R$ 44,00? Enquanto na festa da linguiça de Bragança Paulista é R$ 25,00. Vocês têm alguma ideia, não? Ele não tem o melhor pão com linguiça, não. Ele é a única parada da estrada. Isso se chama oferta e demanda, sabe? E aí essa lei da oferta e demanda funciona assim. Se tem muita oferta ou pouca demanda, o preço cai. Se tem pouca oferta ou muita demanda, o preço sobe. Todo mundo de acordo? Então vamos lá.
mais uma falha técnica aqui. Mas vamos lá, era um painel que eu estava querendo apresentar para vocês das diferenças de custos de insumos de 2010 para cá, porque em 2010 já outros viveiros começaram a falar de enxertia, e aí a gente já começa a ter um panorama. Em 2010, de 2010 para cá, o salário subiu dos 158%. Deixa eu ver, o dólar 176, o diesel 213, o substrato 198%, está atrelado a dólar, está atrelado a transportes. O porta-enxerto, que já existia naquela época, o Guardião da Taqui, subiu 81%. A muda enxertada, naquela época, era comercializada a R$ 700 o milheiro, custo do viveiro. Hoje é 900. Subiu 28%. Num mercado que tem muita demanda e pouca oferta. Está faltando gente para fazer isso, ou para fazer bem feito. O que justifica isso? Onde é que será que está a falha no processo? Por que será que tem tanto viveirista se esforçando para vender muda cada vez mais barato e com péssima qualidade? Porque o que a gente vê de muda de F2 no campo e de toco de enxerto de tomate é um absurdo. Isso tudo ajuda a baixar o custo do viveiro e justifica esse preço mais barato num mercado que tem alta demanda. Mas é justo com o mercado isso? Vocês acham que é justo isso com o cliente, entregar um produto sem qualidade, mesmo com preço baixo? É justo com o setor isso? É justo com a empresa de semente que investe em toda essa tecnologia para trazer uma genética bacana para cá e vender a semente para a gente, para uma semente virar duas, virar três? Né? Então é só para provocar mais uma discussão no processo aí, que eu acho que faz parte do nosso negócio, porque é muito bacana a gente tentar implementar isso, sabe? Essa gestão toda de processo. Mas é legal implementar isso quando a gente tem condições de investir nisso. Né? E aí, como é que a gente investe no viveiro? Se a gente não tem rentabilidade, ou se a gente está se matando para tentar baixar o custo. Né? Então, só uma deixa aí para a gente provocar mais a discussão, tá bom? Desculpa tomar o tempo aí, que agora acho que o Marcelo vem aí para a gente fazer um bate-papo, não é isso? Obrigado, Júlio. Você pode ficar por aqui? Vou chamar o Henrique. A ideia agora é abrir, nós temos aí uns 20 minutinhos para a gente debater, conversar, discutir. Só não pode bater nos palestrantes. Eu comungo com a ideia que a gente está num momento de ruptura e transformação. A gente vem de um histórico, que a gente no IBRORT tem feito um histórico de dados. O preço que se vendia alface há 10 anos atrás é praticamente o mesmo preço até 2018, 2019. E eu, como venho do mundo da flor, falei, mas como que em 10 anos, sabendo dos preços, né, sou produtor de flor, os preços de mão de obra, os preços de insumos, os preços de tudo, em 10 anos, né, mais do que dobraram, né, e a alface estava sendo vendida a caixa ao mesmo preço. Nós estamos passando agora nos últimos 2 anos uma explosão de preço médio. Mês passado bateu a série histórica de preço médio de alface. Chegou a R$ 34 a caixa, preço médio. Preço médio. Então, todos os tipos de alface, né, o índice do que o CPEA gera, né, isso é um número histórico. Né, só existiu isso em março de 2012. Até então nunca tinha chegado a esse preço. Só que agora está acontecendo com mais frequência. E em dezembro vai bater de novo. Os primeiros números da primeira semana já estão batendo 29. Isso é mais do que o dobro da média histórica. Então, isso está trazendo alguns indicativos para a gente que não dá mais. Né? Está tendo uma ruptura muito grande de oferta e demanda. E muitas vezes empurrar o problema para frente, né? Pegar um produto com menor qualidade, com menos tecnologia, né? Para conseguir ingressar. Né? O que a gente tem andado, a gente andou bastante produtor de tomate, né? A gente vê que assim, é uma tendência inegável. Muito poucos produtores fazem muda enxertada.
a pressão de demanda é gigantesca. E nós temos o problema, né, da qualidade disso. Em algum momento, né, não tenho bola de cristal, mas em um momento essa conta não vai fechar. E aí é que vai ter a transformação. E o que a gente percebe é que a nossa expectativa é que os produtores tradicionais fossem os que fariam essa virada. E o que a gente está vendo é que vão entrar novos players, e esses novos players vão fazer a transformação. É uma pena, né? Porque nisso muito produtor vai ficar no caminho. Essa é a nossa preocupação com o Vibra-Horti. Por isso a preocupação é assim, olha, vamos melhorar os processos, vamos melhorar a eficiência, vamos trabalhar a qualidade, vamos subir o patamar da produtividade, porque os índices de produtividade também são muito baixos. E essa conta não fecha. Não fecha. Então, o momento que a gente está vivendo demanda de todos nós uma reflexão assim, nós precisamos nos fortalecer, agregar conhecimento, tecnologia. A tecnologia está aí disponível, todo mundo sabe que a muda enxertada é mais produtiva, já sabe disso. Sabe que a questão da qualidade da muda é essencial para plantar, né, um estande de tomate. É essencial. Mas a gente está voando com a barriga, né? Não sei se é muito cultural nosso, assim, não, vamos mais um pouquinho para frente, para onde vai dar. Não vai dar. Não, infelizmente, não vai dar. E esse é o momento que a gente está vivendo. E aí eu abro para discussão, vou aproveitar nossos palestrantes, né, por favor, aproveitem o conhecimento deles, né, para a gente poder fechar esse ciclo, e logo em seguida a gente vai para as 3 palestras, e aí a gente vai para o almoço. Tá bom? Por favor. Está aberto aí? Alguém gostaria de já começar? Regina. Bom dia. Puxando um pouco o que o Manuel falou, será que não seria algo geracional também? De um pessoal mais antigo que não quer fazer essa mudança de gestão, de todos esses dados da empresa, da fazenda, do viveiro, e os mais novos estão entrando e estão tendo esse conflito. Não sei, o Henrique está mais por dentro aí, indo nas propriedades, mas não seria uma questão geracional também? Eu sou da flor, tá? Eu não sou do hortifruti, mas a gente vê bastante isso na flor também. Não sei o que vocês poderiam falar sobre isso. Bom, eu acho que pode ter alguma questão geracional, sim. A gente tem visto essa mudança, né, grande assim, de forma de pensar, de novas gerações. Eu acho que as novas gerações estão entrando também no mercado com essas margens muito mais apertadas. Existem novos desafios, né? Mas eu vejo muito que ainda não se tem essa cultura de qualidade, que também não tinha antes, né? Isso está sendo carregado, mas tudo bem, não tinha porque dava dinheiro mesmo assim, né? Sempre foi um mercado, apesar que o produtor reclamar muito, né? Mas sempre, de alguma maneira, deu isso, tentou a família e sobreviveu, e hoje a gente tem visto que isso está ficando cada vez mais difícil, né? Então, essa cultura de entender que qualidade deve vir em primeiro lugar e não preço, porque o preço vai ficar muito mais caro depois, né? Se a gente olhar só custo. E esse é um risco da gente cortar gastos olhando para custos só, né? A gente deveria cortar gastos olhando para desperdícios e não para custos. Porque todo custo que faz com que eu produza mais, gera valor, na verdade, deveria ser gasto, né? Deveria ser feito. Então, uma muda que tem muito mais qualidade, às vezes custa o dobro, mas faz com que eu não perca aqueles 30%, 40% lá no final, é de graça. O valor da muda perto do que eu estou perdendo lá é nada, né? Então, eu acho que tem muito também essa mudança cultural de passar a entender a importância da qualidade dentro do processo todo, né? Só provocando mais um pouco, Henrique, quantos viveristas tem aqui? Quem aqui é viverista? Ah, legal. Deve ter uns 20. Quantos viveiros tem aqui? Aí um por viveiro. Bacana. Num outro encontro da BCZEM que eu fui há uns anos atrás, tinha 2. Eu e minha esposa, porque a gente foi fazer palestra lá. Né? Então, era um encontro de viveristas.
Então, legal esse trabalho que está sendo feito para trazer viveristas para isso, porque vai de encontro com isso. Quantos estão querendo expandir o negócio, quantos estão querendo crescer com o seu negócio e modernizar o seu negócio, e quantos ainda estão do mesmo jeito que era antes. Então, em 1992, eu fui visitar um viveiro de mudas que era referência na região de Montemor. Aliás, acho que era o único no estado de São Paulo que fazia mudas em bandejas. E eu fui, através do professor Paulo Donato Castellani, da Unesp de Jaboticabal, ele arrumou esse encontro para mim lá, e eu fui, passei o dia no viveiro, e hoje esse viveiro é cliente de uma empresa nossa, a gente tem uma fábrica de irrigação para o gotejamento, e ele continua do mesmo tamanho que ele era de 1992. Então, teve 31 anos para se modernizar. Em 1992, eu morava numa casa de tábuas de parede meia, 2 famílias. Eu casei em 95 com a Aline, morava eu, a Aline e a Bárbara de um lado, a minha irmã e os filhos dela do outro. E a gente tinha uma estufa de 20 metros quadrados. Então, querer crescer e querer se desenvolver, infelizmente não é para todo mundo e nem todo mundo quer. Perguntas? Muito tímidos? Vamos lá. Irineu Hirata, Enzazada, empresa de sementes. A pergunta vai para o Juninho. Você provocou um assunto assim que eu acho que tem muito viveiro, muito viverista aqui. Você falou sobre a questão do toco. O que você sugere, o que você acha legal fazer para evitar isso? Ou todo o público que está aqui, principalmente os viveristas, o que daria para a gente fazer para mudar esse cenário? Ou isso é normal? Eu imagino, pela sua colocação, você não acredita que não seja normal. E eu falo assim, como exemplo, eu trabalhei em revenda, e uma vez eu cheguei para os produtores, para uma associação de produtores, e falei assim, não, mas o meu concorrente é uma cooperativa, então a carga tributária dele é bem mais baixa. Não é justo ele praticar esse preço, né? E a cara que os produtores fizeram para mim foi tipo, eu não estou nem aí. Então, assim, eu imagino que o toco seja o mesmo problema, eu quero pagar mais barato. Entendo que o produtor pensa assim, o que você sugere, o que você acha que é legal fazer, ou mesmo algum viverista que esteja aqui presente, por favor. Bom, primeiro que eu acho que as coisas no Brasil nunca funcionaram por amor, né? Então, se você beber e dirigir, certamente você vai arrumar uma grande confusão, ainda mais com essa questão de taxa zero de bebida, né? Então, já faz tempo que eu venho sugerindo isso dentro da BCZEM, inclusive quando eu fiz parte da BCZEM, ou então para as empresas de semente, que esse mercado de semente está na mão de 10 empresas. E as 10 empresas devem estabelecer contratos. Se não tem nada especificado em lei, estabeleçam contratos com os viveristas. E viveiro que fizer, corta contrato. Ah, mas o produtor pode comprar a semente e levar para o viveiro. Segunda coisa, o produtor não deve comprar a semente de porta-enxerto. Semente viaja muito. Ela sai da sua geladeira, vai para o seu distribuidor, que vai para a revenda, que vai para o produtor. Quando ela chega lá na minha empresa para germinar, ela está germinando 70%. Do mesmo lote da semente que está na minha geladeira, germinando 95%. Porque ela foi transportada de forma errada. Quer vender, quer manter essa cadeia de comércio, mantenha com nota fiscal e não com a semente. A semente sai da geladeira da sua empresa e vai para a geladeira do viveiro. E aí vocês vão direcionar o produtor para falar, ó, faz no viveiro tal que é o viveiro parceiro, faz no viveiro tal que é o viveiro... Agora, o viveiro que não é parceiro e que não queira fazer parte disso, tem que ser cortado. É uma dor que alguém vai ter que passar, mas se eu cortar, se eu, Enzazada, em cortar, a outra empresa vai lá vender. Então, tem que ser um acordo entre vocês para poder fechar isso, entendeu? Porque senão não vai fechar nunca. Esse negócio de mudas, de toco, já virou um comércio paralelo, né? O viveiro que não faz mais o toco, optou por não fazer, por uma série de problemas, está vendendo o toco para outro viveiro terminar o toco.
né? Então, vocês têm uma ideia que tamanho que está isso, né? E aí, eu gosto de provocar essa confusão aí, porque vai falar, pô, você está jogando contra os viveristas? Não, eu estou jogando a favor dos viveristas, porque eu sei que eu vendo a muda mais cara do Brasil hoje. E eu cresci 50% esse ano em enxertia, vendendo a muda mais cara. O maior cliente meu, que é um grande produtor de tomate do Ceasa, ele me pediu esses dias que ele precisava completar o lote dele, pediu para o meu vendedor, tem um lote saindo aí de 120 mil mudas minha, separa 20 mil mudas do toco da minha muda, que eu vou precisar completar a minha roça aqui, que faltou 20 mil pés, fiz uma conta errada. Eu liguei para o meu vendedor e falei, olha, se ele quiser a muda pé franco, eu faço para ele. Se ele falar que ele quer a muda de graça, eu faço para ele a muda pé franco. Eu quero preservar ele é meu cliente. Mas muda de toco daqui não vai sair. Toco aqui é lixo. Então, não perdi o cliente, muito pelo contrário, ganhei a programação dele até junho do ano que vem. E ele entendeu que isso para ele é um valor. Né? Então, se a gente não se der valor, o negócio não vai andar. Mais alguém? Bom dia, Walter, da Topseed. Quem que é hoje o órgão fiscalizador dos viveiros no Brasil? O poder de delegar, de fazer alguma... MAPA, Ministério da Agricultura. Que não está atuando hoje. Não, ele atua. Eu sou credenciado no MAPA, eu já fui fiscalizado umas 10 vezes. Quem não é credenciado não é fiscalizado. A coisa funciona assim. E aí, o único jeito do MAPA chegar nesses lugares é com denúncia. Eu não vou denunciar, entendeu? Eu não tenho nada com isso, né? Mas o MAPA tem que agir. Para ele agir, o cara tem que ser credenciado, e a grande maioria nem é credenciado. Bom dia a todos. Eu gostaria de saber de vocês dois, né, no caso, eu venho da parte de ambiente protegido e eu gostaria de saber né, a percepção de vocês em relação ao tipo de ambiente protegido, pé direito, tipo de plásticos, tipos de telas, fechamento lateral, proteção de solo, o que isso influencia na muda e o que isso traz de benefícios aí para a entrega de uma muda de qualidade. Eu acho que você vai saber falar bem melhor que eu, mas vai ter a palestra técnica depois também, né? Isso. Eu vou falar pela minha experiência, né? Então, a estufa com o pé direito mais alto que a gente tem lá é 5,5 metros. Eu gostaria que fosse 8. Então, a mais baixa tem 4,5 e a diferença de temperatura entre as duas casas é de pelo menos 3 graus. Então, o pé direito mais alto ajuda muito. Se puder climatizar essa estufa, colocar pé de fã, né, o exaustor de um lado e a cortina úmida do outro, melhor ainda, que você estabiliza mais o clima. Isolar o solo, tem vários tipos de materiais para isso. Dá para você isolar com aquele tecido de ráfia, né? A gente já trabalhou com isso também no passado, mas mesmo assim ele ficava liso, escorregadio e tal, para a moçada trabalhar. A gente acabou concretando o piso da estufa. Concreto é ótimo, é para o resto da vida, só que ele demanda uma manutenção de microclima, porque você tem que manter ele úmido, senão ele aquece demais. Então tem uma série de... Agora a tela, se for pensar em tela, tem que ser anti-afide, porque para proteger a planta aí, porque senão muda é extremamente sensível aí aos insetos. Né? Nós cumprimos o horário. Tem mais alguma última pergunta? Alguém gostaria de fazer mais uma pergunta? Senão a gente encerra esse bloco para a gente partir para os próximos. Ok? Quem cala consente. Então, obrigado. Obrigado, Henrique. Obrigado, Ana. Eu que agradeço. Bom,